Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal, Te Explico, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje iremos falar e tirar suas dúvidas relacionadas ao auxílio-doença e também a mudanças que podem, nesse caso, deixar você em alerta. Então a gente recolheu aquelas perguntas que vocês deixaram nos comentários e hoje nós estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Então assiste aí com calma, compartilhe o conteúdo, senta o dedo no like, deixa aí o seu comentário se tiver dúvida, mas não deixa de compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal, tá bom? Direto e reto, vamos para a matéria de hoje. Beneficiário do auxílio-doença pode exercer outra função? Muita gente faz essa pergunta e hoje iremos responder e esclarecer esse assunto para você. Atenção às informações para não pagar no futuro. Quer saber se você no auxílio-doença pode assumir outra função? Bom, eu vou te explicar a partir de agora. O benefício previdenciário do auxílio-doença é direcionado ao trabalhador que se encontra temporariamente incapaz de exercer a atividade profissional devido a algum acidente ou doença. Primeiro, você precisa saber como funciona e as regras para não ser prejudicado lá na frente e eu vou te explicar o porquê. É importante mencionar que existem regras distintas para ambos os casos. Observe, para requerer o auxílio doença é necessário estar na qualidade de segurado, correto? Além de ter contribuído junto à Previdência Social mediante emprego atual por pelo menos 12 meses, tá certo? Sendo assim, quando o funcionário de uma empresa é acometido por uma doença, ele pode ficar afastado inicialmente por 15 dias, período que deve ser custeado pelo próprio empregador. Após os 16º dia afastado, o trabalhador adquire o direito de requerer o benefício com a exceção de doença que liberam o segurado do período de carência. Essas doenças são previstas pela portaria interministerial, chamada de MPAS/MS número 2998 de 2001. Por enquanto você só está conhecendo os critérios. Mas se o caso for um acidente, vamos lá. Se tratando de acidentes, não há uma exigência de tempo mínimo de trabalho ou contribuições, pois para solicitar o auxílio-doença basta ter ficado por no mínimo 15 dias afastado do trabalho. A solicitação do auxílio-doença deve ser feita diretamente em esfera administrativa, ou seja, não é necessário dar entrada em um processo na justiça para obter o benefício, conforme ressaltou o advogado previdenciário Tiago Martins. Segundo ele, o segurado precisa agendar uma perícia, seja no site, no aplicativo ou na Central 135, devendo ele comparecer no local indicado, no dia e na hora marcada, em posse de todos os exames e laudos médicos capazes de comprovar a necessidade do benefício, além de uma série de outros documentos solicitados pelo INSS. Na impossibilidade de deslocamento, o segurado tem a opção de agendar uma perícia hospitalar domiciliar em outro domicílio. De toda forma, o médico do INSS é obrigado a avaliar o estado de saúde desse segurado, para então decidir se ele está inapto ou apto ao serviço. Vale mencionar que o tempo pelo qual o benefício será concedido também será estabelecido pelo médico perito, podendo sofrer com variações, nesse caso com base nos detalhes referentes às contribuições. Diferenças entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. De acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Breyer, o requerimento do auxílio-doença não deve ser enviado em caso de incapacidade permanente do segurado. Isso porque, quando a incapacidade é permanente, o auxílio-doença se dá na forma de aposentadoria por invalidez. Como é caracterizado a fraude?
Ou seja, por que eu expliquei tudo isso para você antes? Se você está aposentado por invalidez, se você, no caso, está no auxílio-doença, se você trabalhar em qualquer situação, mesmo que seja fazendo um bico sem carteira assinada, você pode estar se caracterizando como uma fraude para o INSS. Ou seja, preste atenção nesses pontos que eu vou passar agora para você entender o porquê que eu expliquei aquilo tudo antes. Como é caracterizada uma fraude? A história de segurados que tentaram forjar uma doença ou acidente no intuito de receber o benefício concedido pelo INSS, motivo pelo qual a revisão do auxílio-doença ocorre a cada 6 meses. O tipo de fraude mais comum são a apresentação de documentos falsos, a alteração de carteira de trabalho e simulação nas perícias, afirmou Brea. O cidadão agindo de má fé é capaz de fingir uma avaliação médica na qual sente dores e alega que os movimentos estão comprometidos. Às vezes, ele tem apenas um machucado ou uma patologia que não dá direito ao benefício por incapacidade, declarou Martins. Portanto, o simples fato de ter uma doença grave não se torna motivo suficiente para receber o auxílio disponibilizado pelo governo, sendo necessário realmente estar inapto ao trabalho. O beneficiário pode realizar um trabalho temporário enquanto recebe o auxílio-doença? Vamos lá. Considerando que o segurado deve ser considerado inapto a realizar qualquer atividade profissional, motivo pelo qual o auxílio-doença foi concedido, ele não pode exercer nenhum outro trabalho, mesmo que temporário, enquanto é contemplado pelo INSS. Para fechar, identificação das fraudes e penalidades. Segundo o INSS, as fraudes provenientes do auxílio-doença são identificadas através das próprias perícias médicas de revisões realizadas semestralmente. Portanto, a partir do momento em que a equipe médica desconfia de algum caso, acontece uma investigação minuciosa na vida do segurado. As redes sociais, por exemplo, funcionam como uma fonte de informação, diz o Instituto. Ou seja, eles utilizam a sua foto nas redes sociais, o que você faz nas redes sociais, para confirmar se você está apto ou não, se você está cometendo uma fraude. Logo que a fraude é identificada, o benefício segurado é imediatamente cancelado. Assim, após ouvir as alegações do segurado, se realmente for constatada a irregularidade indicada, o beneficiário terá que devolver todo o valor recebido indevidamente com as respectivas correções. Agora que você já sabe de tudo, ou seja, aquela pergunta que a gente começou lá atrás, no início da matéria, beneficiário do auxílio-doença pode exercer outra função? Bom, a resposta é não. Se você está no auxílio-doença, você tem apenas que receber o benefício do auxílio-doença. Se você melhorou, espera passar a perícia médica, te chamou, volta para o serviço. Ou então, muda de função. Tá ok? Tá explicado? Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Se quiser tirar alguma dúvida, a gente vai fazer a nossa primeira live nesse sábado aqui no canal Te Explico, com todas as informações. Sexta-feira a gente vai falar o tema que a gente vai abrir com a nossa primeira live ao vivo, tirando dúvida de vocês aqui no canal Te Explico, ok? Eu te espero na live, eu te espero no próximo conteúdo. Se inscreve aí, ativa o sininho, comenta e vem com a gente!